Joyce Hatt era uma senhora afro-americana escravizada que aparentemente viveu até os 161 anos de idade. Em 1835, ela estava sendo exibida e plateias vinham de longe para vê-la, não apenas por causa de sua idade avançada, mas também porque ela havia sido a babá de infância de George Washington. Seus relatos sobre o pequeno George reforçavam suas alegações, mas por trás de sua personalidade gentil e falante, havia um homem a explorando, mesmo depois de sua morte. Vamos explorar a história dela juntos. No outono e início do inverno de 1835, Joyce Hatt era o grande assunto da Nova Inglaterra e Nova York. Joyce Hatt era a principal atração de uma exposição que percorria Massachusetts, Connecticut e outros estados. Organizada por um tal de Phineas Taylor Barnum, um homem de cerca de 20 e poucos anos, então praticamente desconhecido do público, mas que logo se tornaria reverenciado como P.T. Barnum, o maior showman da Terra. O espetáculo de Barnum em 1835 era modesto, diferente dos teatros e circos que ele gerenciaria depois. Nessa empreitada inicial, ele tinha apenas uma atração, uma senhora chamada Joyce Hatt. Isso pode não parecer tão interessante, mas Joyce Hatt era aparentemente muito idosa. Na verdade, Joyce Hatt era tão idosa que afirmava ter sido ama de leite de George Washington, o grande herói da Guerra de Independência dos Estados Unidos e o primeiro presidente dos Estados Unidos. Quem visitou Joyce Hatt na Nova Inglaterra naquele outono e início de inverno, ou que tinham assistido à sua estreia no Nibbles Garden, na cidade de Nova York, algumas semanas antes, ficaram fascinados com suas histórias sobre o pequeno George e como ela o criou na Virgínia, um século antes. Para contextualizar, George Washington nasceu na Virgínia na primavera de 1732, 103 anos antes de Barnum começar a exibir Hatt. Considerando que as amas de leite geralmente eram mulheres entre 20 e 40 anos, se as afirmações de Barnum fossem verdadeiras, então Heath teria precisado ter pelo menos mais de 120 anos de idade. No entanto, por algum motivo, Barnum exagerou ainda mais ao afirmar que ela nasceu em 1674 e tinha 161 anos de idade. Essa foi uma afirmação um tanto bizarra, já que isso faria dela uma mulher com quase 60 anos quando atuou como ama de leite de Washington. Talvez Barnum achasse que esse número atrairia um público maior. De qualquer forma, isso fez muitos duvidarem de suas afirmações. Heath logo se tornou uma sensação, anunciado como a curiosidade mais surpreendente e interessante do mundo. Alguém que tinha sido escravizado por Augustine Washington, o pai de George, e que cuidou de um dos pais fundadores durante a década de 1730 e até a década de 1740. E por um tempo, Barnum ganhou muito dinheiro e atraiu muita atenção da imprensa ao exibi-la. Mas isso não durou muito. No dia 19 de fevereiro de 1836, após apenas alguns meses de sensação na mídia, Heath morreu na cidade de Nova York. A morte de Heath levou a um evento que, de forma um tanto paradoxal, provou que Barnum havia mentido sobre o passado dela, mas ao mesmo tempo impulsionou sua carreira como showman. Com a velha ama de leite morta, Barnum decidiu tentar capitalizar a notoriedade que ela havia adquirido no ano anterior. Assim, ele contratou um médico chamado David L. Rogers para realizar uma autópsia em seu corpo e verificar se ela realmente tinha bem mais de um século de idade. No entanto, Rogers não confirmou as alegações extravagantes de Barnum. Em vez disso, ele afirmou que ela era uma mulher já no fim dos 70 ou no começo dos 80 anos. E não a centenária incomum que Barnum dizia que ela era. Embora a autópsia e a atenção pública que ela gerou pudessem ter arruinado Barnum, ele era um homem que entendia a ideia de que não existe má publicidade. Ele já havia atraído o interesse do público cobrando de cerca de 1.500 pessoas $0,50, uma quantia significativa na época, para assistir à autópsia em 19 de fevereiro de 1836. Mesmo depois disso, ele continuou a gerar interesse do público, espalhando histórias extravagantes. Que Rogers, na verdade, havia realizado a autópsia em uma pessoa completamente diferente e que Hatt estava vivo,
bem e viajando pela Europa. Os jornais populares não se cansavam disso e, como você verá, isso ajudou a lançar a carreira de Barnum. Mas a triste realidade é que Joyce Hatch estava morta. A autópsia dela revelou que ela provavelmente nasceu em algum momento da década de 1750, quando Washington estava entrando na idade adulta. Então, se Joyce Hatch não era quem Barnum dizia que ela era, quem ela era de verdade? Sabemos muito pouco sobre quem realmente foi Joyce Hatch. Mas há evidências suficientes disponíveis para reunir alguns detalhes gerais sobre a vida dela. Ela aparentemente nasceu em algum momento da década de 1750. O local de nascimento dela é desconhecido, embora possamos quase certamente descartar a afirmação feita na época de que ela era originária da ilha de Madagascar, na costa da África Oriental. Em vez disso, parece mais provável que ela tenha vindo de uma família escravizada em um dos estados do sul, sendo Virgínia, as Carolinas ou a Geórgia o local mais provável. Considerando a época em que ela nasceu, porém, não há nenhum registro de qualquer tipo que a vincule à propriedade de Washington em Mount Vernon. Os principais registros sobre ela surgem apenas quando já era idosa e escravizada no Kentucky. No início de 1835, Barnum recebeu uma dica sobre ela de um showman do Kentucky, chamado R.W. Lindsay. Ele então foi visitá-la e encontrou uma mulher muito idosa, totalmente cega, com cabelos grisalhos e espessos, corpo pequeno, unhas que pareciam garras e um rosto envelhecido e enrugado. Mas o mais curioso era que Hatch, que quase certamente sofria de senilidade avançada e perda de memória, era extremamente falante e gostava de entreter seus convidados com histórias sobre cuidar de seu querido pequeno George. Quem era George ainda é motivo de debate, mas Barnum rapidamente providenciou o aluguel de Hess, pois era ilegal ele comprar um escravo nos Estados Livres do Norte em meados da década de 1830. Ele também elaborou uma falsa escritura de venda, supostamente datada do século XVIII, que a conectava à família Washington. Com isso, Barnum partiu para Nova York para exibir o que ele chamou de Mãe Preta de George Washington. Quando examinamos os eventos de 1835, levando em conta quem Joyce Hatch realmente era, fica mais do que claro o quão vil foi o comportamento de Barnum ao tentar apresentá-la ao mundo como a ama de leite de George Washington com 161 anos de idade. Ele não só pegou essa senhora idosa e vulnerável que era escravizada e a apresentou como uma atração para ganhar dinheiro, mas também a sobrecarregou de trabalho de forma extrema. No auge de sua popularidade em 1835, Barnum exibiu essa senhora cega de 80 anos 6 dias por semana, por mais de 12 horas por dia. As pessoas podiam apertar sua mão, sentir seu pulso e tocá-la, desde que fosse apropriado, tratando-a um pouco como um animal. Isso continuou por cerca de 7 ou 8 meses, e ele embolsou todos os lucros, que acredita-se terem chegado a mais de $1.500, uma quantia considerável na época, equivalente a cerca de $50 mil hoje. Barnum também estava contornando as regras de posse de escravos da época ao, entre aspas, alugar Heath de seu proprietário no Kentucky, um estado onde a escravidão ainda estava em vigor, e levá-la para os estados livres do norte, onde a escravidão era ilegal. Mas, para todos os efeitos, ele a havia comprado e estava viajando ilegalmente por Nova York e Nova Inglaterra com uma escrava. Havia rumores de mais abusos. Por exemplo, uma história diz que Barnum embebedou Heath e mandou arrancar os dentes que restavam nela para fazê-la parecer mais autêntica como uma mulher de 161 anos, seja lá como deveria ser a aparência de alguém com 161 anos. Não está claro se essa história é verdadeira ou não, e é possível que Heath já não tivesse nenhum dente quando ele a conheceu, mas o simples fato de uma história dessas surgir é indicativo da maneira como Barnum abusava efetivamente de mulheres idosas, que nem sequer conseguia cuidar de si mesma. Além disso, muitos culpam Barnum pela morte de Heath, apontando que ela ficou debilitada devido à sua rotina exaustiva, o que a levou a uma morte precoce.
Por mais cruel que tenha sido a conduta de Barnum no tratamento de Joyce Hatt, não há dúvidas de que todo esse episódio serviu para lançar sua carreira. Pouco depois da autópsia de Heath, ele fundou o grande teatro científico e musical de Barnum. Ele teve um sucesso misto devido ao pânico de 1837, um colapso financeiro que levou à estagnação econômica no final da década de 1830, quando as pessoas voltaram a ter dinheiro no início dos anos 1840, vieram em grande número para o mais novo empreendimento de Barnum, o Museu Americano de Scudder, um local onde Barnum exibia todo tipo de pessoas com o que na época eram consideradas anomalias físicas: anões, albinos, pessoas com gigantismo e outras condições. Foi o início de uma longa carreira em que o homem que ficou conhecido como o maior showman da Terra e fundou o circo Barnum e Bailey, em grande parte fez sua fortuna explorando os desafortunados, pessoas como Joyce Hatt, com quem tudo começou em meados da década de 1830. Curiosamente, a reputação de Barnum ainda é frequentemente enaltecida hoje em dia, especialmente pelo filme de 2017, O Rei do Show, que ignorou completamente os aspectos desagradáveis de sua vida, carreira e caráter. Joyce Hatt foi enterrada após a autópsia na cidade natal de Barnum, Bethel, em Connecticut. Ele afirmou que isso foi feito com respeito, mas isso ignora todas as suas ações até aquele momento. Nos anos seguintes, Barnum tornou-se um abolicionista convicto e sua exploração de Hatt passou a ser uma grande fonte de constrangimento. Ele escreveu brevemente sobre isso em suas memórias de 1869, expressando que o menos merecedor de todos os meus esforços no ramo do show foi aquele que me introduziu no negócio. Ele acrescenta que foi um esquema que, de forma alguma, foi de sua própria criação, um que já estava há algum tempo diante do público e que tinha tantos avalistas. Pela sua autenticidade, que no momento em que tomei posse disso, eu honestamente acreditava ser genuíno. Barnum minimiza bastante a turnê com Heath e evita entrar em detalhes sobre a autópsia, referindo-se a ela simplesmente como um assunto sombrio envolto em mistério. Hoje, porém, a memória dela foi resgatada de ser apenas uma curiosidade que Barnum usou para construir sua carreira. Em especial, o trabalho acadêmico de Harriet A. Washington em seu livro Apartheid Médico, que destacou a maneira como a experimentação médica em afro-americanos continuou sendo um fenômeno na América do século XIX, mesmo com o fim da escravidão se aproximando. E o estudo de Benjamin Rees sobre relações raciais no século XIX, a indústria do entretenimento nos Estados Unidos, destacou a maneira como Hatt foi vitimizada por um homem que, com muita frequência, é celebrado como o maior showman da época. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Joyce Hatt, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam do vídeo aqui embaixo nos comentários e, se tiverem outras sugestões, não deixem de escrever também nos comentários. Se você é novo por aqui, significaria muito se pudesse se inscrever, e espero que todos vocês tenham as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu postar. E é isso, pessoal, por hoje é só. Vejo todos vocês no próximo episódio de Forgotten Life. Obrigado!